Boa noite, na graça de Deus. Muito bom podermos mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, para meditar na palavra de Deus, sendo hoje um momento de estudo da palavra. E vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, e por tudo que Ele ainda fará. Então seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está conosco aí, você que estará conosco posteriormente, você que chegará depois também. É maravilhoso podermos meditar na palavra de Deus. E sendo hoje também o culto de oração, estarmos reunidos para orar e falar com Deus, vamos falar com o Senhor e colocar diante dele os nossos anseios, os nossos desejos, sim, por que não? Mas sabendo o que pedir, Jesus mesmo disse, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Então, vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que possa estar tentando tirar o nosso foco, desviar a nossa atenção e tentar atrapalhar a nossa fé. Às vezes são coisas espirituais, sim, são coisas às vezes físicas, coisas mentais e contextos, situações, circunstâncias que às vezes tentam minar a nossa fé. E essa noite nós vamos falar sobre resiliência, a capacidade de se recuperar. Falar sobre isso focado na fé, focado na palavra. E é maravilhoso poder entender que esse termo usado muitas vezes em autoajudas, em autoajuda, ele é bíblico. Vamos ver isso essa noite. Então vamos colocar diante de Deus nossos pedidos, nossos anseios, nossas dúvidas, nossas certezas, depositar tudo ao pé do Senhor, tudo com Ele, entregar tudo com Ele, Vamos orar e depois vamos estudar a palavra dessa noite. Vamos falar com o Senhor, vamos colocar diante dEle a nossa vontade, os nossos desejos íntimos e mais íntimos que possam estar, talvez, impedindo Deus de agir, que podem ser desejos que não o agradam, ou colocar também os desejos que estão no nosso coração para que o agradem. Seja feita a vontade dele em nós, Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos reunidos para iniciar, Senhor Deus, esse culto online e, Senhor Deus, iniciar orando e colocando diante de Ti os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas dúvidas, as nossas certezas. Colocar diante do Senhor tudo aquilo que possa estar trazendo preocupação, tudo aquilo que possa estar tentando minar e tirar a nossa paz, mas também agradecer ao Senhor pelos Teus benefícios, pelas Tuas misericórdias. Ó Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por mais que tenhamos passado por algumas questões problemáticas, ou estejamos passando por algumas situações problemáticas, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a vida de cada um, Senhor Deus, em Tuas mãos. Colocar a minha vida em Tuas mãos. Colocar, Senhor Deus, cada um de nós, a minha casa, a minha família, cada um colocando a sua casa, a sua família em Tuas mãos, Senhor Deus. Colocando eu em Tuas mãos. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, talvez alguém esteja agora preocupado com um ente querido, preocupado com a situação familiar. O Senhor é aquele que traz a paz que excede todo entendimento. O Senhor mesmo nos alertou através do Teu Filho que no mundo nós teríamos aflições, teríamos tribulações, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem com a Tua paz que excede todo entendimento. Sim, pedimos que o Senhor esteja guardando a cada um, protegendo a cada um, Senhor Deus, no seu ir e no seu voltar, trazendo cura física a cada um que precise da cura física, de acordo com a Tua santa e poderosa vontade. Sim, pedimos ao Senhor que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, na vida de cada um. Abençoa, Pai, cuida, continue a cuidar e a tratar de cada um de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Todo-Poderoso e Soberano Deus, colocamos a vida de cada um, Senhor Deus, que já se encontra conosco, cada um que se encontrará conosco logo mais, ou estarão, Senhor Deus, adentrando no decorrer dessa live, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, venha com a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um.
trazendo, Senhor Deus, o refrigério, como a Tua palavra mesmo diz, refrigera a minha vida, refrigera a minha alma. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender que nós estamos nessa terra e não estamos isentos de passar por nada. Mas uma coisa é certa, quando nós focamos a nossa fé, a nossa resistência em Ti, somos fortalecidos pela força do Teu poder. Então coloco mais uma vez cada um em Tuas mãos e fale conosco, Pai, através dessa palavra. Fale conosco através da Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, colocando cada vida mais uma vez em Tuas mãos. Ergue o abatido, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos a mão que traz paz, a mão que traz sustentabilidade, Senhor Deus. Instrumentos do Senhor, Senhor Deus. Sermos usados pelo Senhor também para abençoar uns aos outros. Traga a Tua paz. Traga, Senhor Deus, o consolo do Santo Espírito sobre a vida de pessoas que estão agora talvez enlutadas, passando por tantas dificuldades, não somente por causa dessa pandemia, Senhor Deus, porque as enfermidades continuam. O Senhor é soberano, o Senhor é dono de todas as coisas, então também te pedimos, só esteja sobre a vida dessas pessoas que perderam um ente querido, que estão, Senhor Deus, agora passando por um momento de luto, que o Senhor venha trazer o consolo, que o Senhor venha trazer a paz, em nome de Jesus. Amém. A nossa fé firmada, no Senhor, a nossa fé focada no Senhor. O texto é 2 Coríntios capítulo 4, no verso 8 ao verso 10. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 8 ao verso 10. E pensando na resiliência e na fé ao mesmo tempo, nós vamos tratar essa noite usando a palavra de Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 8 ao verso 10 diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando nós olhamos para essa ideia de fortalecidos por uma fé resiliente, fortalecidos por uma fé resiliente, nós precisamos entender o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos definir é o que é resiliência, não é? O que significa esse termo? Talvez você já conheça, ou talvez você tenha ouvido falar muito sobre ele, não é? E o que esse termo significa? Qual o significado desse termo, resiliência? Na prática, o que ele significa, na teoria, o que ele significa, e lembrar do que significa esse termo, e lógico que também vamos lembrar o que significa fé, conhecido de nós, e a Bíblia nos dá a definição de fé. Não é? Mas vamos lá, o que é resiliência? A resiliência é a capacidade de... Vamos pensar na física, primeiro, na física. Na física. O que é a resiliência? É a capacidade de um material absorver a energia quando ele é deformado. E ele tem a capacidade de absorver essa energia, não é? Elasticamente. E então, no decorrer do tempo, ele se recupera. Ele se recupera. Mas na física existem duas questões. Existe a distorção plástica e existe a distorção elástica. A distorção plástica é aquela que distorce e o objeto não consegue voltar para a forma anterior. Não é? Para o pulo anterior, voltar na física. Ele não consegue mais voltar na forma que ele tinha antes. Então, não é resiliência isso. Resiliência não é a deformação plástica da física, porque essa deformação física, plástica da física, deforma para sempre. Não tem mais como voltar para o estado original. A resiliência, ela traz de volta para o estado original. Ela é uma deformação elástica. É uma deformação elástica. Então, resiliência é a capacidade física. Resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente. E então, no decorrimento do percurso, ele se recupera. Ele se recupera elasticamente. Não é? Elasticamente. Mas existe a deformação plástica, que é aquela que não volta mais para o lugar. Mas a fé e a resiliência, que vamos tratar aqui hoje, ela nos traz uma ideia totalmente diferente da deformação plástica. Totalmente diferente. A deformação plástica de um material é quando ele sofre uma força mecânica, ele se estica, ou se deforma, não é? E
por causa dessa aplicação de força, por causa dessa aplicação de energia sobre ele, esse material nunca mais volta ao seu estado original. Nunca mais volta ao seu estado original. Já a deformação elástica da física, você estica, 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 deforma, deforma, deforma. Quando você para de exercer aquela pressão, volta para o lugar. Volta para o lugar. O que a fé faz para que possamos ser fortalecidos por uma fé resiliente? Não é? Resiliência na física é isso, certo? É a capacidade de um material de se deformar ou se esticar e voltar para o seu estado original. Na psicologia, a resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. É a capacidade de adaptar-se às mudanças e momentos de adversidade que está vivendo. Não é? Isso é a definição, vimos a definição na física, agora vemos a definição na psicologia, não é? Que define. Na língua portuguesa, né, o dicionário nos mostra o que é a resiliência. Não é? Diz, o que é resiliência? O que é resiliência? Ela vem do latim, saltar para trás, voltar ao estado natural, ser impelido, recuar, encolher-se, romper. É a capacidade de voltar ao estado original. Então, é uma propriedade, no caso na física, ou habilidade de algum corpo de retornar à sua forma original. Voltar ao estado original. E mais uma vez lembrando, na psicologia, capacidade de um ser humano de responder de maneira consistente, de enfrentar, se sobrepor a se fortalecer por experiência de adversidade. Capacidade de recuperação e reagimento por flexibilidade diante de desafios e circunstâncias contrárias. Por isso que o texto nos chama a atenção, de 2 Coríntios, para exatamente isso. Não é? O texto nos chama a atenção para exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso é resiliência. E fé ao mesmo tempo. Então, como que a resiliência ela trabalha, né, se aplica à vida cristã? Vamos lá na definição de fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, não é? Tão conhecido o texto. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, a resiliência nos convida, não é, a estar vivendo circunstâncias, vendo circunstâncias e nos fortalecer, voltar ao nosso estado original. Não é? O brasileiro é bom nisso. O ser humano é bom nisso. Dizem que o brasileiro é bom nisso. O ser humano, cada um com a sua capacidade mental, né, psíquica, né, psicológica, e a espiritual junto, caminhando junto. Então, o conceito de resiliência é extremamente útil em nossa realidade, muito útil. Muitas vezes somos surpreendidos por acontecimentos imprevistos, por sofrimentos inesperados, que geralmente não entendemos a razão por estarmos vivenciando aquilo. Nunca entendemos a razão de algum sofrimento, nunca vamos entender, na verdade. A vida, como diz alguns, bate doído, machuca, não é? E às vezes sangramos, por dentro às vezes. E as lágrimas escorrem muitas vezes por lá de fora. E aí nós encontramos o conceito da resiliência, que nos faz voltar ao estado original mesmo em meio a lutas e tribulações. E a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Mesmo que estejamos vivendo momentos e circunstâncias difíceis, a fé nos convida a acreditar naquilo que não estamos vendo. Certo? Passamos por dificuldades, sejam elas qual forem, físicas, visíveis. Estamos vendo as coisas acontecendo e às vezes não sabemos explicar o que está acontecendo. Isso nos abate.
nos deixa abatidos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É lembrar isso. Sempre isso. Então, no sentido espiritual, a Bíblia nos apresenta, e ela sempre nos apresenta, alguns textos bíblicos que demonstram a resiliência trabalhando na vida. Trabalhando na vida. A resistência, não é? De poder você ser moído, você ser esticado, você passar por pressões e você conseguir voltar ao estado original, de calmo, sereno e tranquilo. A fé, não é, nos ajuda a entender esse termo da ciência, da física, da psicologia. O Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso sabemos que temos esperança. Esperança. Em Isaías 40, 29, ele nos mostra que mesmo cansados podemos sim nos levantar de todas as manhãs, porque é o Senhor que nos dá força, fortalecidos por uma fé resiliente. Por mais pressões que você esteja passando, por mais pressões que eu esteja passando, por mais dúvidas que possamos estar passando, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí Isaías 40, 29 diz: dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. A fé nos faz ser resilientes. Nos faz ser resistentes às pressões diárias que vivemos. O Salmo 28, verso 8 diz: ele nos ensina a nos sentir e nos diz que onde precisamos, crescer. Olha o que diz o Salmo 28, verso 8. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. A força está na casa de Deus. Vem do Senhor a nossa força. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas resilientes, que tinham fé em Deus. E por causa da fé em Deus, resistiam às pressões, até pecaminosas. Até aquelas pressões que queriam levar a pecar. José é um exemplo de um homem de fé resiliente. Odiado, desprezado, ameaçado de morte, vendido como escravo, né? Gênesis capítulo 37. Viveu no Egito durante 15 anos como escravo, né? Assediado pela mulher de Potifar, né? Escapou ileso, mas passou 2 anos preso. Gênesis 39, verso 12 até o verso 20. E saiu de lá para ser governador do Egito, mas ele, até chegar a ser governador do Egito, teve uma fé resiliente. Ele cria em Deus, e por crer em Deus, ele era um ser humano resistente, resiliente, que sofria pressões, mas voltava ao seu estado original, ou seja, a vontade perfeita e agradável de Deus para ele. É isso que queríamos falar aqui essa noite. Tudo caminha junto. Ciência, química, física, biologia, fé, tudo caminha junto. Tudo caminha junto. Não é? E Ruth? O que podemos dizer de Ruth? Não é? Teve 3 pessoas mortas na sua família. Seu sogro, Alimeleque, não é? Seu cunhado Malom e o seu próprio marido, Quilion, viveu com sua sogra de caridade, não é? Recolhendo sobras de trigo nos campos de Boaz. Mas mesmo assim não desistiu e nem se lamentou, se adaptou à situação. Se adaptou à sua... O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Fé que traz resistência. Que traz resistência. E Pedro? Se coloque no lugar de Pedro. Se imagine um discípulo de Jesus vivendo com ele 3 anos. 3 anos e meio. Imagine. E no momento crucial, você não é resistente, eu não sou resistente, e por causa do medo, nega Jesus. Pedro, depois de negar 3 vezes a Jesus, jurando que não conhecia ele, não conheço esse homem 3 vezes, nem sei quem é, né? Se levanta restaurado no dia que Jesus caminha com ele na praia.
é restaurado. E lá em Atos capítulo 2 está registrado, né, em quem ele se transformou. Na festa de Pentecostes, não é isso? 3.000 pessoas se convertem, mudam de direção. Mudam de direção. Temos vários exemplos de pessoas na Bíblia que têm a capacidade de responder com maneira consciente os enfrentamentos que sofrem, sendo fortalecidos por experiência de adversidade. Esse é o termo, né, da física adaptada à psicologia. E a fé, a certeza das coisas que se esperam, convicção do fato que ainda não se vê. Ainda não se vê. É maravilhoso entender isso. É maravilhoso compreender isso. Então, esse conceito ele tem contribuído, ou seja, o conceito da resiliência, tendo focada na fé, traz benefícios que nós não podemos imaginar. Não podemos imaginar. Não é? Podemos nem imaginar. Então, mais uma vez, em tudo somos atribulados. Mas aí a fé, não é resiliente, diz, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me segue. Isso é morrer todos os dias. É tomar a sua cruz. É matar o eu todos os dias. Não é? As pessoas costumam dizer, pô, vencer um leão todos os dias, né? Então, é vencer o eu todos os dias. O leão sou eu. É o seu eu que é o leão, que tem que ser vencido todos os dias. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, nós morremos todos os dias para que a vida de Cristo manifeste em nós, espiritualmente falando. Então, nós temos resistência. Não é? Olha o que diz 2 Coríntios 3, 4 e 5. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Dá para entender que a ciência pode caminhar junto com a fé e a fé junto com a ciência? Dá para entender que a fé, a ciência e a física pode caminhar junto? Pode caminhar junto. Esse é o maior segredo para aumentar a nossa resiliência, a confiança em Deus, a nossa resistência, a nossa fé também. Confiança em Deus. A comunhão com Cristo faz com que nossa confiança em Deus aumente. Faz com que mais e mais da sua vida seja acrescentada e manifesta em nós. Mantenhamos comunhão com Cristo. É Ele quem nos faz resistir. É Cristo que nos faz resilientes pela fé. Pela fé. Pela fé. Ele é capaz de nos fazer resistir às maiores pressões. Não é? As maiores pressões. Hebreus capítulo 4, verso 15 e verso 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Olha só. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em socorro à ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Jesus Cristo nos demonstra uma fé resiliente. Uma fé resiliente. Resiliente. Então, diante das dificuldades e adversidades que nós enfrentamos diariamente, no dia a dia, é necessário colocar em prática a fé resistente. A fé que não esmorece. Não é? A fé que às vezes pode ser até abalada, mas ela volta ao seu estado original. Resiliência. Resiliência. Volta ao seu estado original. E aí, voltando lá, agora vamos olhar para Paulo. Falamos de José, falamos de Ruth, falamos de Pedro, agora Paulo sofreu em várias circunstâncias. E mesmo assim continua firme. Ele e Silas estão presos, lembra lá do texto? Certo? E estão cantando. Podiam estar lamentando. Certo? Podiam estar lamentando. Então, é lembrar. Olha só. É ministro de Deus, certo? De Cristo. Mas o que acontece com esse homem? Açoites, perigo de morte.
chibatadas, açoites, não é? 3 vezes açoitado com varas, apedrejado, naufragou 3 vezes, não é? Uma noite e um dia passou no abismo, uma viagem muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da própria nação, em perigo de pessoas de fé diferente, em perigo em cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho de fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11, 23, 27. A Bíblia nos apresenta pessoas de fé que passavam por provas, tribulações, pressões, mas por terem a fé firmada em Deus, eram resilientes, resistentes. Às vezes, né, estavam ali, pareciam meio sem força, mas é o Senhor que traz vigor, é Ele que traz resistência, é Ele que traz força. Então, o que precisamos entender? O que precisamos entender? Como homens e mulheres, adultos, crianças, não importa, adolescentes, jovens, não importa, idosos, o que precisamos entender? Precisamos entender que em tudo passamos por tribulações. Mas a fé no Senhor nos faz resistir e não nos sentir angustiados. Ficamos às vezes boquiabertos, né, perplexos, com situações e circunstâncias que acontecem. Poxa, esperava isso de todo mundo. Às vezes as pessoas falam isso, né? Essa pessoa aí, não esperava isso dessa pessoa. Ficamos perplexos, não é? Mas não dá para ficar abatido. Não dá para ficar abatido. O Senhor nos convida a levantar. É Ele que nos ergue do monturo, não é isso? É Ele que troca as nossas vestes. Não é? No lugar do choro, traz alegria. É Ele que faz isso em nós, nos impulsiona. Então, esse termo da física, esse termo da psicologia, que é a resiliência, anda de mão dada com a fé. De mão dada com a fé. Que nos faz caminhar e nos fortalecer no Senhor. No Senhor. Então, entender que a resiliência, não é, tanto na psicologia como na física e na fé, entender isso, que você tem a capacidade de dar um salto para trás e voltar para o estado que você estava antes, de se recuperar, se erguer, não é? Se erguer. Sabe, às vezes as pessoas falam, às vezes as pessoas têm às vezes as pessoas estão passando por alguma dificuldade psicológica e têm medo de remédio. Deus pode usar o remédio para te curar. Deus pode usar o remédio para te erguer. Deus pode usar o remédio para fazer você voltar ao estado original. Certo? Ele pode. Ele usa pessoas para nos abençoar, que estão à nossa volta, preocupado conosco, preocupado com você, familiares, amigos, irmãos da fé. Deus usa pessoas. Certo? Deus usa as pessoas, exemplos maravilhosos. Nenhuma dessas pessoas aqui que mencionamos, nenhum desses homens e mulheres da Bíblia que mencionamos aqui, né, vamos lembrar ali, estavam sozinhos. Tinha sempre alguém ali junto. Sempre alguém junto. Certo? Sempre alguém junto. Lembrando mais uma vez, Salmo 28, verso 8. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Força está na casa de Deus. Então, essas pessoas, José passou por um momento de desprezo, passou por um momento de abandono, mas de ameaça e de morte, tudo que você possa imaginar, e sabemos da história dele, né? Mas tinha alguém preocupado com ele. Mesmo lá, Potifar gostava dele. Não é? Potifar gostava dele. Gostava dele como seu servo. Gostava dele. Tinha pessoas ali ao lado dele que honraram ele. Lógico que ele se manteve íntegro na fé. E se por manter íntegro na fé, as pessoas foram percebendo que ele era alguém diferente. Mas sempre tem alguém que Deus usa para nos erguer. Para nos dar força também. Certo? Ruth não está sozinha. Ruth está com Noemi. Não está sozinha. Certo? Está ali. Caminhando junto. Andando junto. Não está sozinha. Pedro não estava sozinho.
Não estava sozinho. Cristo aparece para ele e o restaura. Não é? Jesus ressurreto traz ele de volta para o lugar que ele não deveria ter saído. Ou seja, Pedro passou por foi esticado, Jesus vem e pum, bota no lugar de volta. Resiliência, fé resiliente. Não é? Paulo e os outros exemplos da Bíblia, vários deles, eu e você. Eu e você. Somos convidados a nos fortalecer no Senhor. Nos fortalecer no Senhor. Nos erguer no Senhor. Viver uma vida que agrada ao Senhor o tempo todo. Entender isso que Ele te convida. Para viver uma fé viva e esperançosa. Não é? Esperançosa. Entender que a palavra de Deus nos convida a confiar o tempo todo nele, mesmo que você não entenda as circunstâncias. A fé te convida a ser uma pessoa resistente, resiliente. Nos convida a sermos. Jesus foi tentado à nossa semelhança, lembra? Ele conhece a sua dor. Conhece a nossa dor. Mas agora eu quero dizer a sua dor. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece a sua angústia. Porque ele passou isso como homem. E mais que isso, ele resistiu como homem. Como um ser humano. E ele é a expressão exata de Deus. Misericordioso. Animador, bondoso. Não é? Bondoso. Por isso cremos que o Senhor nos socorrerá nos momentos de necessidade. Que Cristo não seja somente um personagem de alguém que resistiu, um profeta que resistiu, um homem de fé, mas que Ele seja o nosso exemplo de resiliência, de resistência. Nosso sustento, né? Para entender que Ele, como ser humano, resistiu tudo isso, para dizer que é possível. Eu venci o mundo. Lembra? Ele disse isso. Para dizer é possível vencer as lutas e tribulações. Todos esses homens, né, que mencionamos aí, venceram pela fé. Pela fé. Essas mulheres também, caso que foi citada a Ruth, pela fé. Ele é o nosso guia, o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso exemplo, o nosso modelo. Então, que a cada momento você possa entender que Deus, Ele usa também pessoas para nos socorrer. Usa pessoas para nos erguer. Usa pessoas para nos animar, para nos levantar. Porque esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. E ele intervém se for necessário. Certo? Mas ele busca, né? Busquei alguém que se colocasse na brecha por você, por mim, por nós, por você. Ele busca o tempo todo. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que te fortaleça o tempo todo. O tempo todo a alegria do Senhor te dê força, te dê resistência. Não é? Então, a capacidade que você tem pela fé, não é? Que é algo a mais. E algo a mais preciosíssimo. Preciosíssimo. Certo? Para que a sua vida cresça. As nossas vidas cresçam. Tá? Então, mais uma vez, 2 Coríntios 4, 8 e 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nós. Não é? Em nosso corpo. Para que ela se manifeste em nosso corpo. A vida do Senhor se manifesta em nosso corpo. A vida, a força, o vigor do Senhor se manifesta em nós, que nos dando vida. Viva a esperança. Viva a esperança no Senhor. E aí, pergunta para você, eu sou resistente? A minha fé me faz uma pessoa resistente? A minha fé está firmada em Deus ao ponto de eu resistir esse mundo mau, não é? Que me cerca, que nos cercam. Então é explorar não somente aquilo que percebemos que o mundo mostra, mas é explorar aquilo que ainda não se vê.
fé resistente. Deus nos convida a isso hoje. Nos convida a fazer isso. Mais uma vez lembrando do Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã. Isaías 40, verso 29, mais uma vez. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. É o Senhor que faz isso. O Senhor é a força do seu povo. Salmo 28, verso 8. É Ele que nos dá força. Então esses exemplos que vimos aqui, só alguns, nos convidam a viver. Você, como homem e mulher de Deus, sendo exemplo de fé. Você, como homem e mulher de Deus, sendo exemplo de resistência. De conseguir, além da capacidade humana, que a resiliência é a capacidade humana. É uma capacidade humana, certo? De responder de maneira consciente, de enfrentar, de sobrepor e se fortalecer, fortalecido por experiências de adversidades. Capacidade de recuperação, reagindo com flexibilidade diante de desafios, circunstâncias contraditórias. Tem pessoas que não gostam de ser contrariadas, já reparou? Logo, né? Logo. Mas a questão toda é essa. É a capacidade humana, é a resiliência. Só que quando nós colocamos a fé resiliente, nós somos fortalecidos pela força do poder de Deus. Porque quando nós não temos mais força e vigor, é o Senhor que nos dá. É o Senhor que nos dá. É Ele que te dá. É Ele que fortalece você. É Ele que te ergue. É Ele que te abençoa. É Ele que te direciona. É Ele que leva pessoas a te abençoar. Ele move céu, terra e mar para te abençoar. Ele faz isso. Ele faz isso. Certo? Ele faz isso. É o Senhor que faz isso. E para finalizar, lembrando mais uma vez, eu quero finalizar com esses dois textos. O texto de início, 2 Coríntios 4, 8, 10 e Isaías 40, verso 29. Em tudo somos atribulados, 2 Coríntios 4, 8, 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Todos os dias, pegue a sua cruz, negue a você mesmo, negue a nossa mente humana que tenta contrariar e trabalhar contra a fé. Certo? Não estou dizendo que a pessoa que possa estar com algum problema, essa mania boba de achar que eu tenho Deus, eu estou blindado de tudo. Mentira, certo? O sol brilha sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Ponto final, certo? Vamos parar com essa bobeira. Então, o ser humano passa por enfermidades físicas, passa por enfermidades mentais, sem nenhum problema, psíquicas ou psicológicas, sem nenhum problema. Faz parte da nossa vida. A questão é você pegar o que está acontecendo com você agora e, pela fé em Deus, se erguer com força de resiliência e usar isso como experiência para abençoar outros. Aí que está o segredo. Quantas pessoas passaram por depressão e hoje estão bem curadas, né? E hoje podem falar com excelência para aquele que está passando por um problema da mesma maneira, não é? De depressão. Porque aquela pessoa passou por aquele momento ali. Ela sabe o que é. Ela já viveu aquilo ali. Ou outras enfermidades que a pessoa foi curada. Certo? E caminhar com a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lembre sempre disso. É impossível agradar a Ele. Então, lemos aqui 2 Coríntios 4, 8, 10. E agora eu quero finalizar com Isaías 40, verso 29. Quem que dá força ao cansado? Quem que multiplica a força ao que não tem nenhum vigor? É o Senhor. O texto vai falar, os adolescentes ficam exaustos, os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, né? O texto vai falar isso. Mas eu quero destacar somente o verso 29. Dá força a quem está cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Humanamente falando, você pode estar arrasado, arrasada. Pela fé resiliente, você vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Tenha fé e que Ele te abençoe. Amém?
Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Vamos agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele ainda vai fazer através da sua vida. Vamos orar, falar com Deus, né? Agradecer a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Inclusive usando você como resposta para alguém que está precisando agora de ajuda. Talvez alguém que você conheça está atribulado. Talvez alguém que você conheça está perplexo. Talvez alguém que você conheça está se passando por perseguição. Não é? Talvez alguém que você conheça está abatido. E Deus vai te usar para dizer, ó, não fique angustiado, angustiada. Não é? Não fique desanimado, desanimada. Não fique desamparado e desamparada, porque eu estou aqui para te ajudar. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Então você não está desamparado. Primeiro dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso e presente. Né? Mas ele levanta pessoas também para dizer, ó, não se sinta desamparado, não se sinta desamparada. Né? E não, você não vai ser destruído porque eu não fui. Você não vai ser destruído porque eu não fui. Eu estou aqui para te dizer que é possível. Deus é maravilhoso. Né? Em Ele mesmo se manifestar através de nós. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, somos imensamente gratos, porque o Senhor nos convida a ter uma fé resistente e uma resistência focada em Ti. Ó Senhor, em todas e quaisquer circunstâncias que possamos estar vivendo, o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos levanta, é aquele que envia pessoas para nos erguer. Ó Pai, muito obrigado por isso, nos fortalecer, para que a cada um possa ser ajudado e abençoado. Tantas pessoas, Senhor Deus, já venceram tantos obstáculos na vida e hoje são exemplos poderosos de uma fé resistente, ou seja, uma fé resiliente. Ó Senhor, muito obrigado por isso. Muito obrigado por essa capacidade humana que o Senhor mesmo nos dá, de sermos resilientes, de podermos, Senhor Deus, passar por muitas deformações, por muita dificuldade, por muitas tribulações e voltarmos ao estado original de tranquilidade, de paz e confiança. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. E muito obrigado porque também o Senhor levanta pessoas para nos dizer, vocês não estão desamparados. Eu te louvo por isso, Pai. Muito obrigado. Eu te agradeço por isso, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Às vezes a pessoa está no secreto, no silêncio, e é exatamente isso que Deus deseja. Sabe, ser usada e usada como arma poderosa, instrumento poderoso nas tuas mãos para ser usado e usada pelo Senhor para como alguém de exemplo de resistência. Muito obrigado por isso. Ó Senhor Deus, como José, como Ruth, como Pedro, como Paulo, como outros, Senhor Deus, mencionados na Tua Palavra, que passaram sim por momentos angustiantes, Senhor Deus, de tribulações tremendas, mas o Senhor os ergueu e o Senhor usou pessoas para estar por perto para dizer, vocês não estão desamparados. Muito obrigado. Que a nossa fé seja uma fé resistente em Ti, pela força do Teu poder. Se há alguém, Pai, passando por alguma dificuldade agora, seja em que área for, que o Senhor haja na vida dessa pessoa para que ela seja erguida pela força do Teu poder. Ó Senhor Deus, se alguém está passando por qualquer dificuldade, não sei, o Senhor sabe. Seja com essa pessoa. Levante pessoas também para abençoá-las. Ó Pai, muito obrigado por isso. Usa-nos como instrumentos da Tua paz. Eu te louvo e te agradeço por isso em Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, queridos? Tenha uma boa noite. Deus te abençoe. E assim estamos encerrando, a palavra dessa noite.
mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo, vem encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce